Eu participei das 2 primeiras edições do Urubici Moto Festival e teve uma coisa que me chamou muita atenção. A organização foi ótima, a entrada funcionou muito bem, as bandas eram excelentes, a praça de alimentação melhorou bastante de um ano para o outro. Mas teve um problema que se repetiu nas 2 edições. Eu acredito que ele impediu o evento de ficar ainda melhor. Nesse vídeo vou mostrar como foi minha experiência no Urubici Moto Festival em 2025 e 2026. Quando soubemos que em fevereiro de 2025 aconteceria a primeira edição do Urubici Moto Festival, já garantimos nossos ingressos ainda em dezembro de 2024. Nós adoramos a região de Urubici e, além do evento em si, aquilo era mais uma excelente desculpa para voltar para uma das regiões que mais gostamos de visitar de moto. Na época, o primeiro lote custou R$50 para o casal. O ingresso dava direito à entrada dos 2 participantes durante sábado e domingo, sem qualquer custo adicional para as motos. Já na segunda edição, em 2026, acabamos comprando do segundo lote. Pagamos mais ou menos R$50 por pessoa, novamente sem custo adicional para as motos. Como compramos depois, o valor já estava um pouco acima do primeiro lote, embora eu não saiba exatamente quanto custava o lote inicial para o casal naquele ano. Como sempre fazemos quando vamos para Urubici, aproveitamos para chegar um dia antes. Em 2025, chegamos na sexta, inclusive já existe vídeo dessa viagem aqui no canal. E olha, deu ruim. Consegui cair parada na frente do mercado. Maior mico. Mas fala a verdade, quem nunca caiu parado com a moto, né? Também aproveitamos para acampar até sábado e depois ficamos hospedados de sábado para domingo. Dessa forma, conseguimos aproveitar o evento com um pouco mais de conforto. Em 2026, repetimos praticamente a mesma estratégia. Chegamos na sexta, acampamos até sábado e depois seguimos para uma hospedagem. Aliás, uma dica importante. Se você pretende participar do evento, reserve sua hospedagem com bastante antecedência, porque elas costumam lotar rapidinho. Já para quem gosta de camping, a situação costuma ser mais tranquila, mas mesmo assim, vale a pena verificar antes se é necessário fazer reserva, porque nesses finais de semana os motociclistas praticamente tomam conta da cidade, e isso é bom demais. O coração já começa a acelerar no caminho para o evento. Conforme a gente vai chegando, começam a aparecer os motociclistas para todos os lados. Alguns indo, outros voltando, grupos chegando, motos estacionadas. É aquele clima gostoso que quem gosta de moto conhece muito bem. Chegar ao evento também é bastante tranquilo. A entrada é super organizada e conta inclusive com o apoio da polícia. Nós compramos os ingressos antecipadamente nas 2 edições, então o processo foi muito simples. Na primeira entrada bastava apresentar o ingresso, receber a pulseira e pronto. Depois disso, era só mostrar a pulseira para entrar e sair do evento quantas vezes fosse necessário. Aliás, essa parte merece muitos elogios. Nas 2 edições não enfrentamos filas, não tivemos demora e tudo funcionou muito bem. As pessoas que estavam trabalhando na recepção eram rápidas, organizadas e realmente davam conta do movimento. Foi um sistema simples, mas que funcionou muito bem. E quando você entra no evento e vê aquele monte de moto estacionada, bate aquela sensação maravilhosa. É aqui mesmo que eu queria estar. Cheguei! Então, bora passear e ver o que está rolando por aqui. Enquanto vocês acompanham as imagens, vou compartilhar algumas percepções que tive participando das 2 primeiras edições. Urubici já é uma cidade que atrai muitos motociclistas naturalmente, mas normalmente isso acontece no inverno. O Urubici Moto Festival tem uma proposta diferente. Ele acontece no verão, em meados de fevereiro. Para a cidade, isso deve ser muito
muito interessante, porque ajuda a movimentar o turismo em uma época diferente da alta temporada tradicional. Para nós motociclistas, por outro lado, o verão tem seus desafios. Tem o calor, que acaba sendo mais cansativo quando estamos usando equipamentos de proteção, e também tem as famosas chuvas de verão, que infelizmente costumam aparecer quase todos os dias nessa época do ano. E daqui a pouco já vou falar justamente sobre isso. Na primeira edição, em 2025, nós chegamos ao evento com um sol de rachar. Estava aquele calorão, céu azul, tempo lindo, mas realmente muito quente. Esse evento reuniu mais de 5.000 motos e mais de 6.000 motociclistas, entre piloto e garupas. Tinha muita moto, motos de vários lugares, vários tamanhos, vários estilos. O dia estava lindo e o tempo realmente estava colaborando, apesar do calor. Depois de passear pelas motos, fomos conhecer melhor as lojas e os expositores presentes no evento. Tinha bastante coisa relacionada ao universo do motociclismo. Lojas vendendo camisetas, bonés personalizados, capacetes, botas, diversos acessórios. Marcas conhecidas também marcaram presença na primeira edição, como a Give, por exemplo. Confesso que acabei não filmando, mas foi muito legal passear pelos estandes e ver as novidades. Depois disso, fomos procurar uma sombra para curtir as bandas de rock. Aqui tem uma pequena tragédia do youtuber. No áudio original estava tocando Sweet Child of Mine. Sim, Guns N' Roses. Ficou perfeito. Mas os direitos autorais não concordaram com a minha felicidade. Então tive que tirar o áudio original na edição. Mas acreditem, o clima estava sensacional. E aqui vai mais um ponto positivo. Nas duas edições, as bandas estavam ótimas. Música muito boa, bandas competentes e aquele clima perfeito para quem gosta de sentar, descansar um pouco e aproveitar o ambiente. O
O espaço é realmente muito amplo. Em 2026, a organização disponibilizou um barracão para camping. Pelo que observamos, parecia tudo muito organizado. Se eu não estiver enganado, o camping inclusive era gratuito. Claro que não havia uma estrutura completa, com banhos quentes, por exemplo, mas ainda assim achei a iniciativa muito interessante, principalmente para quem gosta de acampar, ou para quem quer economizar um pouco com hospedagem. Afinal, unir moto e barraca costuma ser uma combinação perfeita para muita gente. Além disso, por não ter custo adicional, acaba facilitando muito para quem não quer ou não pode gastar tanto durante a viagem. Já na segunda edição, algumas marcas também levaram suas motos para a exposição. E aí já sabem, né? Tem algumas motos que fazem o coração da gente acelerar. A Yamaha estava presente com a recém-lançada T7, que muita gente aguardava há bastante tempo no Brasil. Inclusive, o Paulo aproveitou para conhecer a moto mais de perto. E eu também encontrei uma que sempre chama a minha atenção, a Tiger 1200. Não tem jeito. Toda vez que vejo uma dessas perto, meu coração acelera um pouquinho. Então aproveitamos para subir nas motos, tirar fotos e sonhar um pouco. Afinal, sonhar ainda não paga IPVA. Outra parte importante no evento é a praça de alimentação. Nas duas edições havia opções de comida e bebida para quem queria passar várias horas aproveitando o evento. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a evolução de um ano para o outro. Em 2026 eu percebi que havia muito mais opções disponíveis, mais variedades de comida, mais alternativas e uma estrutura melhor para atender o público. Sobre os preços, sinceramente, não vou reclamar. Quem participa do evento sabe que existe muito trabalho envolvido para que uma empresa esteja presente. Tem deslocamento, equipe, estrutura, investimento, aluguel e muitas horas de trabalho. Então, dificilmente encontramos preços de restaurante popular dentro de um evento desse porte. No final, cada pessoa acaba decidindo o que faz mais sentido para o próprio bolso. Tem quem prefira permanecer no evento e prestigiar quem está trabalhando ali, e tem quem prefira sair para comer em outro lugar. E está tudo certo. O importante é que existam opções para diferentes bolsos e gostos. Outra novidade interessante que eu percebi na segunda edição foi a questão do camping. No primeiro ano não existia essa possibilidade dentro do evento, mas uma coisa que já chamava atenção era o tamanho da área. E agora eu chego ao único ponto que realmente me chamou a atenção nas duas edições. E não tem relação com a organização, não tem relação com a estrutura e também não tem relação com as atrações. Tem relação sim com o clima. Na primeira edição, em 2025, passamos o dia aproveitando normalmente. No final da tarde, resolvemos dar uma volta pelo centro do Urubici e também comer alguma coisa por lá. Só que, de repente, o tempo virou. Veio aquela típica chuva de verão. Só que não foi uma chuva rápida. Foi uma chuva forte, persistente e que simplesmente não passava. Acabamos saindo de onde estávamos e voltando para a hospedagem abaixo de chuva. Nossa intenção era retornar ao evento depois, mas a chuva continuou. Se não me falha a memória, ela começou antes das 7 da noite e por volta das 10 ainda estava chovendo. Então acabamos não voltando. Depois soubemos que ocorreram alguns imprevistos, inclusive falta de energia no evento, e a banda precisou interromper a apresentação. E sinceramente, é uma pena, porque a gente sabe o quanto é difícil organizar um evento desse porte. Ninguém quer que algo assim aconteça. Já em 2026, tivemos praticamente o mesmo problema. Dessa vez, o tempo já estava fechado desde de manhã. Nós chegamos em Urubici, fomos ao mercado, fomos comer alguma coisa e aguardávamos o horário do check-in da hospedagem. Então, veio outro chuvão, daqueles fortes, persistentes, daqueles que realmente molham. Esperamos diminuir, esperamos parar e nada. No fim, seguimos para a hospedagem na chuva mesmo. Tiramos uma soneca, acordamos e já passava das 5 da tarde. Só então parou de chover. Confesso que bateu uma preguiça enorme de sair, mas afinal de contas estávamos ali justamente por causa do evento. Então, bora colocar o equipamento e voltar. Quando chegamos, percebemos que muita gente provavelmente teve a mesma ideia que nós. Ou melhor, teve a mesma preguiça que nós. A impressão que tivemos foi que parte do público
público acabou não voltando. Algumas pessoas provavelmente mudaram a programação, outras podem ter desistido, outras chegaram à tarde durante a chuva, e isso acabou fragmentando muito o público. Uns vão pela manhã, outros aparecem só à noite, outros acabam nem indo. E é justamente por isso que eu acredito que tanto em 2025 como em 2026 o evento poderia ter sido ainda mais movimentado se não fosse a chuva. Inclusive, esse foi um ponto que eu sugeri para a organização. Fevereiro é verão e verão costuma significar chuva, muita chuva. E convenhamos, chuva e moto nem sempre combinam muito bem. Talvez, se o evento acontecesse um pouco mais para frente no calendário, o risco de chuva fosse menor. E isso seria um ponto positivo para todo mundo, para a organização, para os expositores, para quem vende comida, para quem trabalha no evento e também para nós, motociclistas. Porque a ideia é justamente passar horas curtindo o evento, vendo motos, encontrando pessoas e aproveitando a programação. E nas duas edições acabamos aproveitando apenas parte do dia por causa do clima. E sinceramente, acredito que não fomos os únicos. Até porque o evento é aberto. Existe um galpão para abrigo, mas as motos ficam do lado de fora. Você precisa circular na chuva, precisa pilotar na chuva. E uma coisa é pegar chuva durante uma viagem. Outra, completamente diferente, é sair para passear na chuva. Inclusive, alguns dos expositores estavam com muita água no chão. A gente tinha que pisar numa poça d'água para conseguir chegar em algum produto. No domingo, tanto em 2025 quanto em 2026, nós acabamos apenas passando em frente ao evento quando iniciamos nossa viagem de volta. Não chegamos a entrar novamente. E acredito que isso aconteça com muita gente. Domingo costuma ser o dia de arrumar a bagagem, pegar a estrada e voltar para casa. Por isso, tenho a impressão que o sábado acaba sendo o grande auge do evento. No geral, a minha avaliação é muito positiva. A organização merece elogios. A entrada funciona muito bem, a logística é eficiente, a praça de alimentação, que já era boa na primeira edição, melhorou muito na segunda, as bandas foram excelentes nos 2 anos, o ambiente é super agradável, o espaço é bem amplo e tudo parece muito bem cuidado. Inclusive, a limpeza do local chamou a nossa atenção. E a gente sabe que isso também tem relação com o público que frequenta o evento, né? No final das contas, participar do Urubici Moto Festival foi mais uma ótima desculpa para voltar a uma região que nós amamos. E, se as próximas edições continuarem evoluindo como vimos de 2025 para 2026, acredito que o evento tem tudo para crescer cada vez mais nos próximos anos. E é claro, se tiver próxima edição, a chance de nos encontrarmos por lá novamente é muito grande. Então é isso. Obrigada e até a próxima estrada!